Mateus, capítulo 17. Hoje nós terminaremos a série que ocorreu agora em dezembro, 4 sermões deste Evangelho. Hoje será, portanto, o último. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. Mateus 17, a partir do versículo 1. Diz assim o texto bíblico: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Versículo 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Até aí, meus filhos. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos e orar. Pai, temos a convicção da Tua presença aqui conosco, e essa certeza, Deus, enche-nos de expectativa quanto àquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nesta noite. Rogamos que o Senhor venha ao nosso encontro, nos alimentar, nos preencher com a Tua palavra, para que, cheios dela, estejamos em condições de viver uma vida que agrade ao Senhor. Que assim seja, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Na época de Jesus, meus amados, havia vários questionamentos a respeito do Messias, da vida dele, como seria, quais seriam as ações dele quando aqui chegasse. Os judeus, evidentemente, certamente muitos de vocês têm ciência disso, aguardavam um Messias com grande ansiedade, eu diria assim, que os libertasse do jugo de impérios que sistematicamente os subjugaram. Então, quando Jesus inicia aqui o seu ministério, Jesus está bem no início dele, é um ministério de 3 anos, como mostra a tradição cristã. O povo, então, nesse tempo, acredita no fim do império que estava sobre eles naquele tempo, que era justamente o Império Romano. Eles entendiam que Jesus Cristo, agora sendo aquele que havia sido enviado pelo Senhor, prometido lá no Velho Testamento, acabaria de maneira definitiva com esta situação social e política que eles viviam já há muito tempo, sendo subjugados nessa área. O interessante aqui, meus irmãos, é que inclusive os seus discípulos entendiam que essa libertação era o grande alvo, ou a grande razão da vinda do Messias. Eles entendiam, os seus discípulos, que do ponto de vista social e político, eles seriam de fato libertos. Fato é, meus irmãos, que Mateus, o Evangelho de Mateus, é escrito para mostrar exatamente isso. Eu já fiz referência a esse ponto em algum momento aqui no mês de dezembro, mas volto nele. O Evangelho de Mateus foi escrito para apresentar Jesus de fato como Messias, como aquele que os profetas anunciaram lá no Velho Testamento. E assim sendo, Mateus vai tentar apresentar Jesus como aquele que vai trazer libertação e estabelecer o reino aqui. Muito bem. Sendo assim, Mateus mostra Jesus, antes de tudo, como rei. Quando nós olhamos ali para o capítulo 2, especialmente o versículo 2, você vai encontrar ali a pergunta dos magos
antes do nascimento de Jesus, aonde é que o menino nasceria. E o texto diz lá o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mateus registra essa pergunta dessa maneira para mostrar aos judeus que aquele que nasceria era sim um rei. Além disso, Mateus vai além e vai tentar mostrar que o evangelho que está sendo pregado por Jesus é o evangelho do reino. No capítulo 4 de Mateus, nós encontramos lá o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino. Mas há uma coisa que nos chama a atenção aqui, meus irmãos. Este rei e este reino, anunciado por Mateus, não é exatamente aqueles que os judeus esperavam. Não é exatamente aquele que o mundo da época estava acostumado a ter. Um rei déspota, arbitrário, ditador, que impõe-se por força física ou quem sabe por decretos. Basta lembrar de César Augusto, que justamente no tempo do nascimento de Jesus decreta um recenseamento esse que vai levar José e Maria a Belém, onde Jesus nasce ali. Mas observe, é exatamente esse o cenário que se tinha como expectativa da chegada do rei. Mas veja, Mateus está anunciando um rei e um reino diferente, onde o reino é o reino dos céus, onde o reino é um reino de humildes de espírito, como Jesus fala lá no Sermão do Monte, um reino de perseguidos por causa da justiça. Veja que a partir dessa ideia, meus irmãos, ou desse cenário histórico, Jesus então, a partir do seu nascimento, na sua adolescência, e aí então inicia-se o seu ministério. Jesus, a partir daí, ele começa a pregar o reino e a preparar os seus discípulos para a pregação desse reino. É isso que Jesus vai fazendo ao longo do livro de Mateus. Depois do seu nascimento, adolescência, o ministério dele se inicia, e é isso que acontece. Então chegamos aqui no capítulo 16, que antecede o capítulo dessa noite. E no capítulo 16 nós temos algo que nos chama a atenção, especialmente aí no versículo 21. Porque nesse versículo, que lemos há pouco, inclusive, nesse versículo, Jesus vai anunciar o seu sofrimento, mas não é pouco sofrimento, um sofrimento terrível na mão de várias pessoas e de vários grupos sociais da época. Ele anuncia não apenas isso, dores que vão ser parte da sua experiência dentro do seu ministério, mas também Jesus anuncia aqui, meus irmãos, a sua morte, anuncia também a sua ressurreição. Mas eu chamo a atenção aqui para esse fato. Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz: olha, eu vou sofrer tremendamente a ponto de morrer, vão me matar. É isso que Jesus diz a seus discípulos. Agora observe aqui. Isso soa uma contradição muito grande nos ouvidos ali dos discípulos. Mas por que contradição? Por uma razão muito simples. Aquele que estava falando com eles, no caso Jesus, era o próprio Messias. Era aquele que havia sido anunciado durante séculos anteriores ali no Velho Testamento. Era aquele que era chamado Filho de Deus. Era aquele que anunciava vida e vida em abundância. Como este agora pode dizer que vai sofrer e inclusive morrer? Como é que aquele que veio para salvar não será salvo? Será morto? Como é que alguém assim pode caminhar para a morte? Eu diria aqui, meus irmãos, que essa notícia cai como uma bomba
ali no ciclo dos discípulos e para aqueles que estão o ouvindo. Mas interessantemente, meus irmãos, Jesus continua a sua fala, continua a conversar com seus seguidores, com aqueles que caminham com ele, e no final da sua fala, Jesus dá a eles uma grande esperança. No versículo 28, nós encontramos essa esperança. Jesus diz o seguinte: em verdade, eu vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, ou seja, vão morrer, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos, depois de falar a eles: olha, eu vou sofrer e vou morrer? Ele está dizendo a seus discípulos: alguns de vocês que estão aqui não vão passar pela morte antes de me ver, porque a referência a Filho do Homem, os discípulos ali ouviram e entenderam que Jesus estava falando dele próprio. Jesus está dizendo: alguns de vocês aqui vão me ver numa situação completamente extraordinária, diferente de tudo aquilo que vocês viram até hoje. Vocês me verão no reino, ou como eu estarei. E a seguir, então, entramos no capítulo 17, e o capítulo 17 mostra a transfiguração de Jesus, uma transfiguração que acontece diante daqueles que Jesus diz ali no versículo 28, no versículo antes, que de maneira nenhuma alguns passariam pela morte antes de contemplar a glória do Senhor. Jesus diz que algo iria acontecer, e acontece. E aqui, meus irmãos, eu faço uma pausa para enfatizar algo que é importantíssimo para mim e para você entender nesse texto. A transfiguração de Jesus, meus amados, é uma mensagem de fortalecimento para a igreja. É isso que a transfiguração vai tentar mostrar, vai tentar ensinar, vai transmitir para a igreja. Que a igreja precisa continuar forte, que a igreja precisa continuar viva e fazendo aquilo pela qual ela foi chamada e eleita. A igreja precisa continuar a pregar o Evangelho. E a transfiguração vai apontar esse elemento dentro da igreja. Uma igreja que precisa permanecer forte, saudável. Como assim? Porque a transfiguração vai mostrar que o sofrimento e a morte são dois elementos que apenas apontam para contemplar, são pontes que apontam para contemplar na eternidade a glória eterna. Em outras palavras, sofrimento e morte são passageiros, são momentos que ocorrem inevitavelmente na vida da igreja, mas que são, atenção a isso, necessários para que ali na frente viva a vida eterna, definitiva, de maneira perfeita e em paz. Sofrimento e morte é algo necessário para a igreja viver a sua vida futura na eternidade. E a transfiguração vai apontar isso. O texto então começa aqui mostrando dois momentos importantes do ministério de Jesus. Dois momentos históricos, separados aí apenas por uma semana. Dois momentos que Jesus vive. 6 dias separam esses momentos. O texto começa dizendo: 6 dias depois. Mateus registra isso, meus irmãos, para mostrar aqui que aquilo que Jesus viveu com os discípulos em determinado momento tinha uma ligação direta, objetiva, essencial com um segundo momento que Jesus viveria com esses mesmos discípulos. Olhe para mim, esses dois momentos estão ligados de maneira harmoniosa, de forma que, se eles forem separados, a transfiguração não vai fazer sentido.
Aquilo que Jesus vive com os seus discípulos anteriormente, o discurso, a fala, os momentos de intimidade com eles, que antecede a transfiguração, momentos que são separados aí por quase uma semana. Esses momentos são essenciais para se entender a transfiguração. Veja, isso vai mostrar, portanto, que a transfiguração está ligada essencialmente ao sofrimento e à morte. A sofrimento e morte. Em particular no caso de Jesus, mas também da igreja do Senhor. Ou melhor dizendo, de todos aqueles que fazem parte da igreja de Deus. Eu queria que você observasse que o tema sofrimento e morte ainda estão presentes de maneira intensa no coração dos discípulos de Jesus, quando chega o momento da transfiguração. Veja, é evidente que esses temas eles são muito doloridos para a vida de qualquer pessoa. Sofrimento e morte. Basta nós pensarmos em situações que são vividas, que já vivemos ou que eventualmente viveremos, quando alguém da nossa família ou quando alguém muito próximo de nós é acometido por alguma enfermidade. Então alguém vem e diz: olha, essa enfermidade vai causar muito sofrimento nele ou nela, vai causar muito sofrimento. E essa enfermidade, eventualmente nós ouvimos essa notícia, essa enfermidade ela possivelmente vai gerar morte. Então é preciso que vocês, família, é preciso que vocês, amigos, fiquem preparados. Meus irmãos, quando nós ouvimos isso faz com que uma angústia terrível cresça dentro de nós. É possível que dias passemos sem dormir, com insônia, pensando nas implicações daquilo que foi dito para nós. Veja que é exatamente essa realidade que esses discípulos estão vivendo. Veja que Jesus faz referência a sofrimentos terríveis e diz: por conta disso eu vou morrer. Ao longo daquela semana, ao longo daqueles 6 dias, aqueles discípulos ficaram extremamente atormentados com aquilo que eles ouviram. A expectativa de liberdade, de livramento, que era o que os motivava até então, cai por terra, buracos se abrem aos seus pés. A possibilidade de viver uma vida diferente, como família, como indivíduos, inclusive como povo, parecia se esvair pelos dedos diante da fala de Jesus. Todo esse clima está presente ali, meus irmãos. Mas o que Jesus faz agora é tomar 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, pega esses homens, leva para um alto monte e ali então revela a eles algo tremendo que eles jamais tinham experimentado na vida deles. O versículo 1 mostra isso e nós já vemos. Aí no versículo 2, meus irmãos, vai mostrar aqui a transfiguração. O verso 2 diz que ele foi transfigurado diante deles. Me parece importante aqui lembrar que a expressão transfiguração, que tem o mesmo sentido de metamorfose, na palavra original grega, é exatamente essa expressão que está lá, e que significa aí uma transformação, uma mudança física, mais externa, radical, mas uma mudança física, uma transformação física externa. Isso significa dizer, meus irmãos, que nessa transfiguração, nesse evento absolutamente sobrenatural, Jesus Cristo continua sendo o mesmo. O que muda aqui é aquilo que os discípulos estão vendo. O cenário é um cenário absolutamente inusitado, incompreensível para a mente humana, mas é essa experiência que aqueles 3 discípulos estão vivendo. O texto diz que ele foi transfigurado de tal forma, o versículo 2 mostra isso,
de tal forma que o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aí, nesse momento, meus irmãos, exatamente aí, precisamente aqui, Jesus revela aquilo que ele havia anunciado uma semana antes, quando ele diz que alguns dos que estavam com ele não passariam pela morte antes que o visse glorificado, que o visse como Filho de Deus no reino. E eu queria que você começasse a compreender isso, meus irmãos. Jesus está se mostrando agora para a igreja, representado ali por aqueles 3 discípulos, se mostrando como ele estará na eternidade e como nós o enxergaremos durante todo o tempo que estaremos lá com ele. E o tempo é para sempre, sempre será assim, sempre o enxergaremos assim. E Jesus está dizendo: é assim que vocês viverão. Veja, meus irmãos, com isso, Jesus vai tentar mostrar 2 coisas aí. 2 coisas. A primeira delas é que ele, como um rei, e lembre-se, Mateus apresenta Jesus, apresenta o Messias aqui para os judeus como rei. Então Jesus vai dizer para aqueles judeus ali, aqueles seus discípulos que eram judeus, Jesus vai dizer para eles através da transfiguração: eu sou um rei, mas eu não sou um rei qualquer, eu não sou um rei derrotado. Ao contrário, Jesus está dizendo que ele é um rei absolutamente vitorioso e que reinará sobre todos e sobre tudo. É isso que Jesus está tentando mostrar logo de início nessa transfiguração, a partir da transfiguração. Até porque, meus irmãos, a sua glória é absolutamente incomparável. Não há glória em Jesus e no Rei Jesus que se compare a Ele. A maior glória que se poderia pensar do ponto de vista bíblico de um personagem de carne e osso como eu e você, seria de Salomão, um dos homens, ou seja, na sua época, o homem mais rico da sua época, cheio de glória e de majestade humana, mas essa glória e essa majestade não chega ao mínimo que se pode imaginar da glória que está em Jesus. Uma glória absolutamente incomparável. A mesma glória, meus irmãos, que João, lá na revelação de Jesus para ele no Apocalipse, João contempla. E aí nos versos 13 e 16 do capítulo 1 de Apocalipse, João descreve o seguinte a respeito daquilo que ele vê em Jesus. Ele diz o seguinte: eu vi um semelhante a filho do homem, e o seu rosto brilhava como o sol na sua face. Essa mesma visão que João tem ali no Apocalipse é a mesma visão que esses homens estão tendo agora diante de Jesus na transfiguração. Agora observe, meus irmãos, o brilho como do sol, a brancura como a luz, são sinais da glória eterna no céu. No céu. Mas eu queria aqui pontuar, e eu acho também extremamente importante, que essa glória, que é difícil de descrever, eu diria talvez quase impossível, essa glória que está sendo manifesta ali para os discípulos, ali na transfiguração, é uma glória que se manifesta, que é apresentada, que se torna conhecida, ou se torna conhecida, em meio ao estado de humilhação de Jesus. E eu estou citando essa expressão, meus irmãos, de maneira técnica aqui, porque o estado de humilhação de Jesus, do ponto de vista teológico, é a encarnação dele. Uma referência que Paulo faz lá em Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz que Jesus Cristo se humilhou. Ele diz lá no capítulo 2 de Filipenses, Paulo, ele diz o seguinte: ele, Jesus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana.
Este fato de Jesus Cristo ter se tornado homem como eu e você, um ser humano, isso do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, significa que ele se humilhou, porque ele deixou toda a sua glória para se tornar um homem como eu e você, sem glória. Sem glória. Agora observe, é nesse momento, é nesse instante, que Jesus está aqui encarnado, humilhado. É nesse momento que Jesus passa pela experiência da transfiguração. E toda a glória divina toma conta dele. Com isso, meus irmãos, Jesus aqui está fortalecendo os seus discípulos na propagação do reino, na divulgação do reino. Porque Jesus está tentando mostrar a esses discípulos que, apesar do sofrimento e da morte, que seria inevitável nele, ele continuaria sendo o que ele sempre foi, Deus. Ele continuaria sendo Deus, cheio de glória e de majestade, cheio de poder e soberano como sempre foi. Os seus discípulos estavam diante do quadro eterno de Jesus. A humilhação é temporal, tem início e tem fim, mas a divindade dele não tem, é atemporal. E Jesus está mostrando para os seus discípulos: eu sou assim, eu sou o que sou, eu continuo sendo Deus, e sendo Deus, e por ser Deus, e continuar sendo Deus, vocês como igreja, como meus discípulos, devem continuar a pregar o Evangelho, a fazer o que for necessário, sendo obedientes e fiéis às Escrituras Sagradas, porque apesar do sofrimento e da morte, eu continuarei sendo Deus. É isso que Jesus está mostrando ali, meus irmãos. Eles deveriam continuar mesmo com a morte do seu Senhor, anunciada que foi ali no capítulo 16. Eles continuariam a viver com a imagem em suas mentes da glória de Cristo, com Cristo que foi transfigurado, glorificado, sabendo que um dia aquele Jesus, o Filho do Homem, se revelaria agora sim, de maneira definitiva e eterna, se revelaria glorioso, majestoso e soberano. Eles teriam isso na sua mente, no seu coração. Essa imagem, meus irmãos, estaria para sempre nos acompanhando enquanto estivessem aqui na terra pregando o Evangelho. Essa imagem de Cristo glorificado estaria diante deles o tempo todo. Agora veja, meus irmãos, esse é o primeiro ponto que Jesus vai enfatizar e tentar mostrar para os seus discípulos. Ele é rei e continua sendo rei. Mas o segundo ponto é que a transfiguração vai mostrar que Jesus cumpriria o que disse poucos dias antes, ou seja, uma semana antes, mais ou menos. Ali no capítulo 16, versículo 25, quando Jesus disse o seguinte: quem perder a vida por minha causa, achará. Com a transfiguração, meus irmãos, os discípulos entenderiam agora, compreenderiam de maneira definitiva que eles estavam servindo ao Mestre. Jesus era o Mestre deles. Que eles estavam servindo ao Mestre, que não era fraco, também não era debilitado, não era um Mestre impotente, ao contrário. Que eles estavam servindo alguém que estava acima de tudo e de todos, a semelhança da referência ao rei que colocamos há pouco. Assim sendo, meus irmãos, é preciso que compreendamos isso, porque isso é muito importante para mim e para você. Dessa forma, Jesus está tentando mostrar aqui que, à medida que eles contemplavam a glória de Cristo, eles mesmos estavam contemplando aquilo que eles receberiam por perder a vida em favor de Jesus. Ou seja, Jesus está tentando mostrar para eles que a realidade que eles estão vendo com os seus olhos seria a realidade que eles viveriam na eternidade, cada um de per si. Eles mesmos
seriam glorificados como Jesus foi. Não é isso que diz as Escrituras Sagradas? Que quando nós morrermos aqui, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, os discípulos de Jesus ressuscitarão em glória, com o corpo glorificado. É assim que diz as Escrituras. O seu e o meu corpo, a semelhança daquilo que Jesus viveu na transfiguração, também viveremos experiencialmente no céu e na eternidade. Jesus, em outras palavras, está dizendo que aquilo que eles viveriam lá no céu é aquilo que eles estavam vendo em Jesus. Um corpo humano santificado, transformado, glorioso. É assim que você estará no céu com o Senhor, com o seu corpo glorificado. E é isso que Jesus está tentando mostrar para esses discípulos e para a sua igreja, que eles seriam parecidos com Jesus lá na eternidade, e que, portanto, aqueles que perdessem as suas vidas aqui nessa terra, a encontrariam no céu, encontrariam uma vida agora glorificada, exaltada, e não pontualmente, não apenas de maneira distante, parcial, mas agora para sempre, meus irmãos. Queridos, eu entendo que nós não podemos contemplar a imagem que Paulo, Pedro e João, melhor dizendo, Pedro, Tiago e João contemplaram. Nós não podemos contemplar aquilo que esses homens contemplaram, até porque essa situação foi única. Jesus Cristo viveu essa experiência única, apenas uma única vez no seu ministério, em toda a sua vida. Não há um relato sequer na história humana que algo parecido tenha ocorrido, e possivelmente isso não vai ocorrer até Jesus voltar. Mas observe, meus irmãos, apesar de nós não podermos contemplar essa imagem, nós podemos contemplar a Jesus glorioso pela fé. A mesma fé que Deus introduziu no seu coração e no coração da igreja do Senhor. Você e eu podemos nos relacionar com Deus exatamente pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível se relacionar com Ele. Portanto, o seu relacionamento com Ele, o seu e o meu, o relacionamento da igreja com o Senhor é pela fé, e pela fé nós contemplamos a Jesus glorificado, majestoso, soberano, rico em poder e em graça. É pela fé. Olha para mim, meus irmãos, apesar de muitas vezes parecer que nós estamos trilhando um caminho difícil, muitas vezes tristes, desanimados, essa é uma realidade que nos acomete aqui e acolá, em toda a nossa história. Alguns aqui possivelmente têm mais de 20 anos de idade, eu acredito que sim. Eu sou um caso desses. Mas nessa nossa história cronológica, com menos de 20 ou com mais de 20, todos nós já temos vivido situações muito difíceis, muito difíceis. Este ano aqui talvez um ano completamente diferente de todos os que vivemos anteriormente. Vivemos dias talvez que jamais imaginávamos viver, do ponto de vista emocional, nas nossas relações humanas, com familiares, com amigos, distâncias que nem talvez num filme mais criativo pudéssemos pensar que algo parecido ocorreria, mas aconteceu. Tristeza, choros. Chegamos ao final do ano agora, talvez alguns de nós até um tanto desanimados, sem muitas forças. Mas observe, meus irmãos, apesar dessa realidade, uma realidade também como aquelas onde pregamos o Evangelho, pregamos, falamos, e às vezes as pessoas não nos ouvem, continuam com seus corações endurecidos, não vemos resultado da pregação que fazemos. Essas e outras situações que nos abatem, situações assim, meus
ser contraditas, podem ser confrontadas a partir da revelação da glória de Cristo. Dessa glória, meus irmãos, que nos enche de esperança. Mas que esperança? A esperança de uma eternidade no céu, uma eternidade plena de paz, uma eternidade plena de alegria, uma eternidade plena de vida perfeita. E veja, meus irmãos, é exatamente assim que viveremos no céu, aquilo que tanto aguardamos, uma vida perfeita, mas uma vida perfeita para sempre. É assim que o céu nos aguarda, meus irmãos. Mas veja, o versículo 3 diz que apareceram Moisés e Elias falando com ele, falando com Jesus. Eu queria que você acompanhasse o raciocínio agora, porque é muito importante. Esses homens, Moisés e Elias, estão falando com Jesus. E aqui merece destaque exatamente esse ponto, desses dois homens estarem falando ali com Jesus Cristo. Isso nos leva aqui a fazer uma conexão desses dois homens com Jesus. Veja, Moisés e Elias, eles representam o Velho Testamento, a antiga aliança. Moisés representa a lei, Elias os profetas. E nas Escrituras Sagradas, tanto Moisés como Elias falam de maneira abundante, vivem experiências constantes, sempre apontando para Jesus. Portanto, a mensagem desses dois homens aqui, meus irmãos, é de um testemunho de confirmação de que Jesus Cristo de fato era o Messias prometido durante séculos ali no Antigo Testamento. Isso é um ponto. Moisés e Elias apontam, confirmam, são testemunhas de que Jesus é o Messias. A presença deles mostra isso. Mas há um segundo ponto que merece destaque. Moisés e Elias, meus irmãos, são dois dos personagens bíblicos do Velho Testamento que mais se destacam. Moisés, nas suas experiências pessoais com o Senhor, Elias da mesma maneira. E talvez essas constantes e profundas experiências desses dois homens que marcaram a história dos hebreus chama a atenção de Pedro. E, como eu disse há pouco, talvez isso justifique a sugestão de Pedro ali no versículo 4, dizendo o seguinte: olha, vamos fazer 3 cenas aqui, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Veja, Pedro é um judeu. Para o judeu, essas figuras, esses personagens são determinantes na história. E agora Pedro tem diante de si talvez o quadro perfeito na sua mente. Estão ali Moisés, Elias e Jesus. Esses 3 homens são os grandes personagens da história dos hebreus, da história dos judeus, da sua história pessoal. Talvez Pedro, Tiago e João concordassem com isso. Pedro sugere: olha, vamos ficar aqui, vamos fazer essas cenas aqui, não vamos mais sair daqui, está muito bom esse negócio, estamos sendo privilegiados, estamos vivendo um momento de grande privilégio, vamos ficar aqui. Mas olha para mim, talvez Pedro não estivesse entendendo algo que Deus estava tentando mostrar ali. O que Pedro ainda não havia compreendido é que a glória ali era exclusiva de Jesus Cristo. Porque quem estava sendo exaltado era, atenção, apenas Jesus. Não era nem Moisés nem Elias. Até porque Moisés e Elias estavam ali apenas para mostrar que quem deveria ser exaltado era Jesus. Moisés e Elias estavam ali apenas para servir a Jesus, para servir o Messias. Por isso, então, a resposta de Deus à sugestão de Pedro, no versículo 5, a resposta de Deus é essa: este Pedro, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro, a ele ouvi. Não é para ouvir Moisés, não é para ouvir Elias, é para ouvir Jesus. Ele é o Messias.
com Deus, uma nuvem desce, um encobre, Deus chama Moisés, e o texto diz, lá em Êxodo 24, no meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. Muito bem. E com Elias, lá no Monte Horebe, Deus fala com Elias também dentro de uma caverna, 1 Reis capítulo 19. Mas agora, Deus não está falando nem com Moisés, nem com Elias, até porque existe uma frase, existe uma expressão absolutamente diferenciada. Jesus Cristo aqui é chamado de meu Filho amado. E essa expressão, meus irmãos, não é apontada para nenhum outro personagem das Escrituras Sagradas, apenas para Jesus. E quem fala isso é o próprio Deus. Este é o meu Filho. É a Ele que vocês devem ouvir. Eu já falei com Moisés, eu já falei com Elias, eu tenho falado com o meu povo. E vocês têm ouvido Elias e têm ouvido Moisés. Mas agora não é para ouvir outra pessoa a não ser o meu Filho amado. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma declaração de amor entre o Pai e o Filho. E essa declaração termina dizendo e afirmando: só a Ele ouvi. E aqui, meus amados, está exatamente o centro de toda essa narrativa. Começando a ler o capítulo 16 e entrando no capítulo 17. Aqui está o centro do texto. Quando o filho recebe do pai a confirmação de quem ele é, e ele é aquele que havia sido enviado por Deus para salvar o mundo, para salvar a sua igreja. O texto diz: a ele ouvi. Deus então confirma que Jesus é o servo que foi profetizado em todo o Velho Testamento. Deus com isso confirma que Jesus é o servo sofredor que obteve do Pai a sua glória. Isaías, lá no Velho Testamento, diz o seguinte, no capítulo 52: eis que o meu servo procederá com prudência, ele será exaltado e elevado, e será muito sublime. E essa realidade se consolida e se concretiza exatamente aqui na transfiguração, meus irmãos. A partir daí, os discípulos ficam absolutamente assustados, temerosos, apavorados, porque eles viram a glória do Senhor, uma glória que foi testemunhada inclusive pelo Pai, pela voz do Pai. Jesus então se aproxima deles, os toca e os consola, dizendo: erguei-vos, não temais. Eles se levantam e agora está ali apenas Jesus Cristo. Elias não está mais lá, Moisés não está mais lá, porque a lei, os profetas e agora o próprio Pai aponta exclusivamente para Jesus. Ele é o foco, Ele é a razão, Ele é o centro. Agora, meus irmãos, com essa imagem em mente, Pedro prossegue a sua vida, possivelmente Tiago e João da mesma forma. Pedro segue a sua vida, e aí em determinado momento futuro, João vai escrever à igreja 2 cartas, e na sua segunda carta, João dá o seguinte testemunho, lá em 2 Pedro capítulo 1, Pedro prossegue a sua vida e lá na frente ele dá esse testemunho. E ele diz o seguinte: o próprio Pedro diz que recebeu da parte de Deus, esse é o texto que ele escreve, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, fazendo referência a Pedro. E Pedro então ouve isso, ele relata: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Meus irmãos, a transfiguração de Jesus, aquela visão que Pedro, Tiago e João têm, marcam a vida daqueles homens de tal maneira que eles nunca mais esquecem isso. E eles passam a viver diariamente a partir disso,
a partir da certeza, primeiro, que Jesus Cristo continuava sendo Rei e Deus, e que sofrimento e morte não impediriam que Ele continuasse a ser o que Ele era. Além disso, com essa visão e com essa experiência, eles passam a ter uma certeza absoluta de que um dia eles estariam no céu, na eternidade, com Jesus, um Jesus glorificado, e eles também glorificados, como Jesus havia mostrado e revelado a eles. Com isso em mente, meus irmãos, eles não temem absolutamente mais nada, e assim eles prosseguem vivendo, propagando o reino e sendo testemunhas vivas de Deus nessa terra. Deixa eu concluir aqui, meus irmãos. Não há sofrimento e não há morte que possa vencer a igreja. Não é. Eu e você, a semelhança de Pedro, de Tiago e de João, devemos prosseguir caminhando a despeito de todo e qualquer sofrimento, a despeito de toda e qualquer dor, de qualquer isolamento, distanciamento, seja o que for, que cause algum nível de angústia dentro de nós. Nada disso, diz as Escrituras Sagradas, pode nos separar do amor de Cristo. Nada disso pode nos separar do reino de Deus. E nada disso nos impedirá de um dia estarmos eternamente com o Senhor Jesus, com Ele, para sempre, vivendo a vida perfeita que aguardamos. O Senhor nos conforte assim, meus irmãos, e que a partir da visão da transfiguração, que enxergamos pela fé, um Jesus glorificado, majestoso e soberano, que a partir dessa visão e dessa imagem, prossigamos até que Jesus volte, ou até que Ele nos leve. Amém? Que Deus nos abençoe.